Continuando a nossa escola, faltou-nos o verso 12 dessa perícope da bondade de Deus, e falando dos homens maus que também fazem coisas boas, diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Os judeus, no tempo de Jesus, tinham uma regra áurea. Dizem que foi o Hilel que estabeleceu essa regra, que diz assim: não façais contra o outro aquilo que você não quer que façam contra você. Não faça você contra o outro aquilo que você não quer que façam contra você. Então ela era, a gente chama de apofática, ela é pela negação. Não faça porque você não quer que façam contra você. Jesus vai fazer uma nova versão, só que agora vai trazer uma versão positiva sobre o assunto. Ele vai dizer, ó, tudo que vocês querem que os homens vos façam, façam vós por eles também. Tome a iniciativa de fazer. Porque quando você se nega a fazer, eu não vou fazer isso contra o fulano, porque está errado fazer contra. Então Jesus vai falar, então faça aquilo que você gostaria que fizessem em seu favor, tome iniciativa deliberada de fazer em favor do outro, como você gostaria que fizesse contigo. Aí você passa a agir, você toma iniciativa, e é positiva, não é pela negação. Eu não fiz porque eu me proíbo fazer algo contra o outro, né? Essa regra áurea de ouro ali era não fazer algo contra o outro. Jesus não faça a favor, positivamente. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse em teu favor. Então aquela fórmula negativa para ou deixa de fazer sentido dentro do movimento de Jesus, e aí então ele agora vai botar um conteúdo positivo. O que quer que te faça, você então agora vai fazer em favor do outro. E ele diz, isso é toda a lei e o profeta. Por quê? Porque Jesus tem um ideal. Jesus tem um ideal apresentado aos seus discípulos. E ele agora vai fazer, nessa passagem que nós vamos ler agora, no verso 13 e no 14, ele vai requerer de nós uma altivez, uma atitude, uma ação. Ele vai requerer de mim e de você que sejamos preparados, entendeu? Nos apresentando preparados como discípulos para percorrer o caminho que Jesus palmilhou. Jesus veio e ele palmilhou um caminho. E ele agora vai exigir de mim e de você e daqueles da sua época que também busquemos andar neste caminho. Então, verso 13 e 14 vai falar sobre os dois caminhos. 13 e 14, os dois caminhos. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. É uma coisa assim terrível, né? Terrível. Porque o 14 ele diz assim: porque é estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus agora está dizendo assim: olha, você tem que escolher o caminho, o caminho é o estreito. Esse caminho vai te levar para uma porta estreita. Existe um caminho largo que leva para uma porta larga. Existe um caminho mais estreitado que leva para uma porta estreita. E agora ele está exigindo de nós, nesse estreito caminho, uma entrega pessoal, uma renúncia de si próprio, de si mesmo. Ele fez isso em meu favor, em teu favor, em nosso favor. Ele negou-se a si mesmo e se ofereceu como sacrifício santo e agradável a Deus na cruz do Calvário. Falou: deleite-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então, agora, ele está agora exigindo de mim e de você: olha, nós agora temos que fazer uma escolha de um caminho. E este caminho é uma entrega pessoal. Este caminho é uma renúncia de si mesmo. Porque a partir do momento que você entra nesse caminho, você vai chegar numa porta. E depois que você passar essa porta, não tem mais volta. É isso que ele está apresentando aqui. E somente um caminho conduz até a porta estreita, pela qual a gente vai encontrar a vida eterna. No capítulo 13 de Lucas, diz assim, Lucas 13,
uma conversa do mesmo assunto. Olha como é que ele trata aqui, Lucas 13, versículo de número 23. Acho interessante que a resposta, não resposta de Jesus. A resposta, não resposta de Jesus. Capítulo 13, versículo 23. E disse-lhe alguém vai falar com Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A pessoa vai dizer, não, fica subentendido que são poucos. Sim, mas é uma resposta não resposta de Jesus. Ele diz, olha, somente um caminho conduz à porta estreita, e essa porta estreita, quem passa por ela obtém a vida eterna. Ponto. E nós como discípulos, como aqueles lá do passado, ele diz assim, ó, porfiai por entrar por esta porta, pela porta estreita. Ele disse, muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Entrando pela porta, a gente não tem mais retorno. É aquele caminho que leva para aquela porta. E acabou ali, fica decidido a nossa vida. Jeremias 21. Jeremias capítulo 21. Jeremias 21, 8. Diz assim, olha só o que diz Jeremias 21, 8. Olha o que Deus diz aqui. Verso 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ponto. Resolvido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele traz assim ele é muito intransigente, é uma intransigência de Paulo, muito verdadeira. Entre os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Olha só o que ele fala, capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 18. Olha aqui, 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os que perecem e os que são salvos. É uma coisa assim difícil, mas é isso. Irmãos, tem dois caminhos. Um é largo, que leva numa porta larga. Tem um caminho estreito, que leva a uma porta estreita. E Jesus está tratando aqui desse assunto, e é muito interessante a gente prestar atenção, que agora no mesmo capítulo 7, nós estamos continuando, ele fala da bondade de Deus, aí a gente fala aqui da iniciativa de fazer o outro que a gente deseja que façam a nosso favor. A gente leu agora o 13 e 14, que são os dois caminhos, e o versículo 15, ele vai falar dos falsos profetas. Verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estes falsos profetas são os que tornam o caminho estreito difícil de se achar. Estes falsos profetas atrapalham uma pessoa a encontrar o caminho estreito, que vão chegar numa porta estreita. Porque eles vão apresentar o quê? O que eles querem apresentar? Eles querem apresentar as coisas mais fáceis. O caminho estreito para eles não, é difícil de achar, não vão mexer com isso não. Não vão providenciar um caminho largo. Entendeu? E eles têm fórmulas para isso, já está tudo organizado, entendeu? No tempo de Jesus, vocês vão ouvir falar do alto das casas, dos jornais, na internet, no YouTube, no Instagram, na TV, tem os canais pagos, na rede aberta. Estão aí muita gente pregando
o Evangelho, muita gente apresentando o Evangelho do Reino, a palavra de Deus, bradando com as suas altas vozes a respeito do reino de Deus, a justiça de Deus e tudo, mas ele diz, mas aqui tem gente aí que é falso profeta, está disfarçado de lobo, entendeu? E a gente, e o povo de Deus fica constantemente sujeito a perniciosa influência desses falsos profetas, porque eles apresentam a palavra de um jeito, de uma forma, que você pensa que é verdade. Jesus diz aqui, ó, vestido como ovelha, mas no seu interior são lobos devoradores. Aí ele diz no verso 16, os seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Vou corrigir aqui. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu fiz aqui uma observação aqui, que Jesus adverte os seus discípulos de que a característica mais perigosa de todos esses mestres falsos é que o ensino dele muitas vezes parece ser, e à primeira vista, ter semelhança com a verdade. Tá? E pode, muitas vezes, passar algum tempo antes que passem a detectar que aquilo ali era tudo um ensinamento pernicioso, que não era verdadeiro, que não era correto, que não era daquele jeito que era para ser. Então, até mesmo que estes próprios mestres se mostrem as suas cores verdadeiras. Né? Então tem que passar algum tempo para demonstrar a cor verdadeira de cada um deles. No Deuteronômio, capítulo 13, nós temos ali uma observação a respeito desse assunto. Deuteronômio 13. Versículo 1 até o 5 diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal. Aí, ou o próprio prodígio, aí, sucedeu. De que houver falado, dizendo, vamos então agora após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Quer dizer, aconteceu o milagre, aconteceu a maravilha, aconteceu o prodígio, o que falou aconteceu, mas agora vamos agora após outros deuses, outra doutrina, outro ensinamento que não é aquele verdadeiro. Né? Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aí no verso 5 então vai falar que aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor. Ele falou que aconteceu, o prodígio aconteceu, o milagre aconteceu, mas a doutrina era contrária à adoração do Deus verdadeiro. Ele falou, não, isso aí você não vai ouvir, não. Esse aí vai ter que perecer. Esse aí não pode ser assim. O apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, ele está na cidade de Éfeso, ele falou, depois que eu partir daqui e tudo, lobos devoradores vão estar aí no meio de vós. Atos, capítulo 20, olha aqui. Atos 20. Então, não é só porque a doutrina tem uma aparência de verdade, uma aparência de... Não é assim. Mas a árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore má, dá maus frutos. Uma hora ou outra aparece a capa de cordeiro se esvai e o lobo vai se apresentar como lobo. E então as suas verdadeiras cores vão apresentando, né, como eu já falei já aqui. Então no capítulo 20, no versículo 29, diz assim o apóstolo Paulo, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. É uma coisa assim terrível,
que pode acontecer a qualquer tempo, em qualquer momento na história do povo de Deus. E esses falsos profetas que Jesus aqui está denunciando, eles é que atrapalham encontrar o caminho estreito da porta estreita que leva à salvação. E o que eles mostram? Eles mostram um caminho largo, uma porta larga, e aí então fica complicado. Mas a gente aprende com a Escritura Sagrada, como disse Jesus aqui, que geralmente o homem é em conexão vital entre o que ele é com o que ele faz. Uma árvore saudável vai dar bons frutos. Uma árvore não saudável não vai dar. O fruto não vai valer nada. Então, Jesus está apresentando aí, olha, a crença, a prática, o credo, a conduta, isso aí, no decorrer do tempo, vai produzir uma moralidade pervertida, vai expor os originais dessa pessoa, deste homem, desta mulher, que estão se apresentando como falso profeta, falsa profetisa. Então a gente vai concluir, logicamente, que o que vai acontecer, como tem que ser isso aí, essas doutrinas, essas palavras que estão ensinando aí, isso aí vai ter que ser descartado como um hortelão, alguém que tem lá sua árvore, como os homens não têm dificuldade nenhuma de descartar a árvore que não dá bons frutos. Essas doutrinas, essa forma que eles estão apresentando aí, tem que ser descartado para que a verdade do Evangelho possa se cumprir na minha vida, nas nossas vidas, no nome de Jesus.